Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai criar esse joguinho aqui utilizando apenas HTML, CSS e JavaScript, tá? Um joguinho bem interessante, bem simples até. A gente tem um Mario aqui, a gente vai pulando e se a gente não pular, ele bate aqui e perde, beleza? Espero que vocês gostem e vamos pro vídeo. Eu já estou aqui com o meu VS Code aberto e aqui na pasta do projeto a gente tem uma pasta CSS com arquivo style CSS, uma pasta de imagens com algumas imagens que a gente vai utilizar e uma pasta JS com o arquivo script.js que por enquanto ainda está vazio. Beleza? E por fim a gente tem aqui um index.html apenas com a estrutura básica do HTML. Eu já importei aqui o nosso CSS e o nosso script.js. Para a gente começar, vamos criar aqui uma div com a classe GameBoard. Vai ser basicamente dentro dessa div que o nosso jogo vai rodar, beleza? E agora vamos lá no nosso style.css e mexer um pouco nessa div. Antes de tudo aqui, vamos colocar um reset básico no nosso CSS. Então, margem 0, padding 0 e box sizing border box. Agora a gente vai acessar aqui a nossa div e definir algumas propriedades para ela, beleza? Então, GameBoard. Só para a gente poder visualizar melhor o que vai acontecer aqui mais para frente, vamos definir ela com um width de 80% da tela, beleza? E aproveitar aqui e já colocar um height de 500 pixels. Para que a gente consiga ver aqui na nossa tela o espaço que ela está ocupando, vamos colocar uma borda de 1 pixel solid 2, 3. Beleza? Tá aqui. Eu vou centralizar essa div, vou colocar uma margem 0 alto. E beleza, tá aqui. Agora a gente vai voltar lá no nosso HTML e colocar dentro do nosso GameBoard, vamos colocar a imagem do tubo. Então vou acessar aqui a minha pasta de imagens e vou pegar aqui o pipe. Vai ser só uma imagem mesmo, então eu vou colocar aqui uma class pipe para a gente poder mexer lá no CSS. Beleza, então vamos voltar lá no nosso CSS e mexer um pouco aqui no tubo, tá? Então vou acessar aqui a class pipe. Primeiro de tudo, a gente precisa que ele fique aqui embaixo, né? Aqui na base do nosso quadro. E como a gente vai trabalhar com várias imagens independentes, né? Eu vou colocar todas com position absolute para que nenhuma interfira, né, no comportamento da outra, beleza? Como eu vou usar um position absolute aqui nas imagens, eu quero que elas respeitem a delimitação aqui do nosso quadro. Então eu vou aqui no meu GameBoard e colocar um position relativo, tá? Agora a gente pode vir aqui no pipe e colocar um bottom 0, que ele vai ficar fixo aqui embaixo. Mas ele ainda está muito grande, então vamos colocar um width de 80 pixels. E beleza. O que a gente precisa fazer agora é com que o nosso tubo fique andando aqui na tela. Ele entre no nosso quadro pela direita, atravesse aqui e saia pela esquerda e fique nisso infinitamente. Beleza? Então tem algumas maneiras da gente conseguir fazer isso, mas a gente vai fazer aqui mexendo na propriedade write. Então o que acontece se eu coloco a propriedade write 0? Ele fica ali na direita. Quando eu coloco 50 pixels, ele desloca 50 pixels da direita e à medida que eu vou aumentando aqui a propriedade write, ele vai se deslocando para a esquerda, beleza? Então vai ser basicamente isso que a gente vai animar. A gente vai começar a nossa animação com o write 0 até o final do nosso GameBoard, né? No caso a gente vai colocar 100%, que aí ele vai ocupar tudo. E percebam que ele até saiu aqui do nosso quadro, né? E é justamente isso que a gente precisa, né? A gente precisa que ele vá de 0 aqui do começo da tela e vá até 100% até sair da tela, né? Mas quando ele sair da tela, a gente não quer que ele continue aparecendo aqui, né? Então a gente pode vir aqui no nosso GameBoard e colocar um overflow hidden, para tudo que sair aqui das delimitações do quadro não apareça mais na tela. Então beleza, eu vou colocar aqui um valor para a gente poder ver, então vou deixar 0, ele vai ficar aqui. Agora a gente precisa criar a nossa animação. Primeiro de tudo vamos definir aqui nossos keyframes, então keyframes, e aqui a gente coloca um nome para nossa animação, vou chamar de pipe animation, e a gente precisa definir aonde essa animação vai começar e aonde ela vai terminar. Que é aquilo que a gente já tinha definido aqui, que ela vai começar com write 0 e vai terminar com write de 100%. Então ele vai começar aqui e vai terminar aqui, né? Então é só colocar aqui, ele vai começar com write 0 e vai terminar com write de 100%. Beleza? Agora a gente só precisa usar essa animação aqui. A gente não vai precisar definir um write aqui, então vamos tirar aqui por enquanto. E agora a gente precisa usar essa animação aqui que a gente definiu, né? Então eu vou colocar aqui a propriedade animation. Agora a gente coloca o nome da nossa animação, no caso pipe animation. E a gente precisa colocar aqui também uma duração para essa animação.
eu vou colocar de 2 segundos. Então vamos ver o que vai acontecer. Eu vou salvar, percebo que já aconteceu, ele vem aqui, sai da tela e acaba a animação. A gente não quer que aconteça isso, a gente quer que fique infinitamente, né? Então eu vou colocar aqui Infinity. Quando eu salvo, tá lá, ele vai, sai e começa de novo. Mas ainda não é exatamente isso que a gente quer. Perceba que ele vem aqui, ele dá uma acelerada e depois vai desacelerando, né? A gente não quer isso, a gente quer que ele venha constante aqui. O time dessa animação seja linear. Então a gente vem aqui e coloca linear. Vamos ver agora. Beleza, tá aqui ele passando, vai e começa de novo. Ele sai da tela, mas percebe que aqui ele tipo aparece do nada. Ele não vem aqui da tela, ele surge aqui do nada. Então, para consertar isso, a gente pode definir aqui, ó. Eu vou parar aqui um pouco essa animação. Por exemplo, se a gente coloca um right 0, ele começa daqui. Mas é interessante que ele não comece já daqui, não surja aqui. É interessante que ele esteja fora do nosso quadro e venha entrando, né? Então a gente pode definir um right negativo aqui com o mesmo tamanho da largura dele. Então, se a gente coloca aqui, por exemplo, menos 20 pixels, ele vai saindo um pouco aqui da tela. Então, se a gente colocar exatamente o tamanho da largura dele, ele vai sair completamente da tela. Então, ele vai começar fora da tela, vai entrar e vai sair da tela. Então, a nossa animação ficaria melhor se ele, ao invés de começar do zero, ele começasse de menos 80 pixels. Então, eu vou colocar aqui menos 80 pixels. Vou tirar essa daqui e vou rodar a animação de novo. Vamos ver o que é que vai acontecer. Tá lá, ó, ele entrou na tela e saiu da tela. Agora ficou bem legal. Agora vamos voltar lá no nosso HTML e colocar a imagem do Mario aqui. Vou acessar minha pasta de imagens e pegar aqui a imagem do Mario, que é um GIF animado. A gente vai colocar uma class Mario. Beleza? Se eu salvo, tá aqui em cima. E agora a gente vai lá no nosso CSS de novo e vamos dar uma estilizada aqui no Mario. Então, acessar aqui a class Mario. Tá, primeiro, ele tá muito grande, então eu vou colocar um width aqui de 150 pixels. Beleza, já ficou melhor. E agora, claro, ele precisa ficar lá embaixo, né? E como a gente havia conversado, a gente vai usar todas as imagens com Position Absolute para que nenhuma interfira no comportamento da outra. Então, eu vou colocar aqui Position Absolute também no Mario. E a gente pode usar também o bottom 0 para o Mario ficar aqui embaixo. Beleza, já ficou bem legal. Agora a gente vai criar uma animação para fazer o Mario pular, beleza? O que vai acontecer aqui? Do mesmo jeito que a gente animou a propriedade right do tubo para ele vir deslocando, a gente pode animar a propriedade bottom do Mario. O que acontece? A gente colocou a propriedade bottom 0 e ele ficou colado aqui embaixo. Mas, por exemplo, se a gente coloca 100 pixels, ele sobe. Então, a nossa animação vai ser basicamente isso. Vai ser uma animação que vai começar do bottom 0, ela vai subir a mais ou menos uns 180 pixels e depois ele vai cair de novo para 0. Beleza? Então vamos definir essa animação aqui. Vou colocar aqui embaixo, vamos definir keyframes, vamos colocar o nome de Mario, na verdade Jump, animação de pulo. E aqui a gente vai escrever um pouco diferente, né? Porque a gente tem 3 passos intermediários. Ele vai começar, ele vai ter o meio e vai ter o fim da animação. No início o bottom vai ser 0, no meio o bottom vai ser o pico do pulo, então vai ser uns 180 pixels, e no fim ele vai voltar para 0. Beleza? Então a gente vai ter que escrever essa estrutura aqui na nossa animação. Como é que a gente pode fazer isso? Diferente aqui da animação do pipe, que a gente definiu apenas onde começa e onde termina, aqui a gente pode escrever de outra forma também, que é usando porcentagem, tá? Então, quando tiver em 0% a animação, né, ou seja, no começo, vai fazer alguma coisa. No nosso caso, o bottom vai ser 0, né? Agora, quando ele estiver no meio da animação, ou seja, quando tiver 50% da animação, o bottom vai ser 180 pixels. E quando ele terminar a animação, ou seja, 100% da animação, quando ela concluir, o bottom vai voltar para 0. Agora vamos usar essa animação aqui no Mario para ver o que acontece. Então, animation vai ser jump, animação de pulo. Vai definir um tempo aqui, vamos colocar 500 ms, 500 milissegundos. E por enquanto é isso, vamos ver o que vai acontecer. Eu vou salvar, tá lá, o Mario pulou. Quando eu salvo e recarrego a página aqui, a animação acontece. Beleza? Mas a gente pode melhorar isso um pouco. O que a gente pode fazer? Eu quero que quando eu disparar essa animação, ele pule, demore um pouquinho no ar e depois caia, né? Que ele faça uma sensação de desaceleração em cima. Então ele pula
pula, demora um pouquinho em cima e depois cai. O que a gente pode fazer? A gente pode colocar aqui mais alguns pontos intermediários, por exemplo, 40% da animação, ele vai permanecer com 180 pixels lá no bottom e depois, mais um ponto intermediário aqui, em 60% da animação, ele vai ficar também com 180 pixels. Então ele vai de 0 a 40, aí de 40 a 50 ele fica igual, de 50 a 60 ele fica igual e depois de 60 a 100 ele vai caindo. Então vamos ver aqui, se eu salvo, ó, ele demora mais um pouquinho aqui em cima. Depois ele cai. Beleza, agora a gente pode definir também, vamos colocar Infinity, para a gente ver ele pulando aqui. Ó. Agora a gente pode mudar um pouco o timing dessa animação, a gente pode colocar Easy Out, né, que ele vai pular instantaneamente e depois vai cair um pouco mais suave. Beleza, só que essa animação, primeiro, ela não vai ser infinita, então a gente tira aqui, mas ela só vai acontecer quando a gente quiser que o Mario pule. Então a gente vai criar uma nova classe aqui para ela, uma classe Jump, e a gente vai colocar essa animação, ao invés de ficar na classe do Mario, vai ficar nessa classe Jump. E quando a gente quiser fazer com que o Mario pule, a gente vai na imagem do Mario e coloca aqui a classe Jump. Aí ele pula. Vai ser basicamente essa lógica que a gente vai usar. Quando a gente quiser que o Mario pule, a gente adiciona a classe. Beleza? Então vamos lá no nosso script JS e criar aqui a lógica para fazer o Mario pular. No caso aqui eu vou colocar para ele pular quando a gente pressionar qualquer tecla do teclado. Eu posso acessar aqui o meu document e adicionar um event listener, né, um escutador de eventos, que a gente vai colocar o evento de key down, ou seja, quando pressionar a tecla, né, quando a tecla baixar no teclado, a gente vai executar uma função. E a função vai ser a função jump, né? Beleza? Então a gente volta aqui e agora a gente vai escrever essa função. Então const jump. E como eu havia comentado, quando a gente quiser que o Mario pule, a gente vai adicionar essa class aqui na imagem do Mario, né? Então, antes de tudo, a gente precisa pegar aqui o elemento, né, da imagem do Mario. Então eu vou criar uma const Mario. A gente vai acessar o document e acessar aqui o método carrySelector. E aqui a gente passa um seletor CSS, né? Então, como a gente quer a classe Mario, exatamente como está aqui, a gente passa exatamente como está lá no CSS, a class.Mario. Beleza, então a gente já tem aqui a imagem do Mario, então a gente só precisa adicionar a classe nessa imagem. Então o que a gente vai fazer? Vai pegar aqui o Mario, acessar aqui o class list e acessar o método add para adicionar uma nova classe. Então a gente vai adicionar a classe Jump, que foi aquela classe que a gente colocou a animação lá no CSS, beleza? Então o que é que vai acontecer aqui? Quando eu pressionar qualquer tecla do teclado, ele vai executar a função Jump e a função Jump vai adicionar a classe Jump no Mario. Vamos ver o que é que vai acontecer. Vou pressionar aqui uma tecla, ele pulou, perfeito, mas eu vou apertar de novo e ele não pula mais. Por quê? Porque a classe já está aqui, né? Ele já tem a classe de pular e a animação já aconteceu, então acabou. Então o que é que eu preciso fazer? Eu preciso remover essa classe para me poder adicionar ela de novo. A nossa animação de pulo ela tem 500 milissegundos, então eu preciso dar esse tempo para ela acontecer e depois eu removo essa classe. Então o que é que a gente vai fazer aqui? Eu vou criar um setTimeout. O setTimeout é uma função que recebe aqui dois parâmetros. A primeira é uma função que vai fazer alguma coisa e aqui é um tempo. Ele vai esperar esse tempo e depois ele vai executar essa função aqui. O tempo é o tempo da nossa animação aqui, de 500 milissegundos. Então eu passo aqui 500 e ele vai fazer alguma coisa. Então eu posso passar aqui uma função anônima, beleza? E o que ele vai fazer aqui é remover essa classe da imagem do Mario. Então a gente pode só copiar aqui e ao invés de usar o método add, a gente usar o método remove. Então o que é que vai acontecer? A gente vai pressionar a tecla, ele vai disparar a função jump, vai adicionar a classe Jump, a animação vai acontecer e quando a animação terminar, a gente vai remover a classe para a gente poder acionar novamente sempre que a gente quiser. Então eu vou salvar aqui e vamos ver o que é que vai acontecer. Vou pular, funcionou de novo e fechou, tá funcionando. Agora a gente já consegue ficar pulando aqui sempre que a gente quiser. Beleza, pessoal? Então a gente precisa criar aqui agora uma lógica para quando a gente não pular e bater aqui no tubo, perder, né? Acabar o jogo. Como é que a gente pode fazer isso? Vamos lá. Primeiro eu vou pausar aqui a animação do pipe e a gente vai ver aqui, a gente vai definir primeiro qual a distância que o pipe tem que percorrer até chegar aqui no Mario.
beleza? O que vai acontecer? Por exemplo, se eu aumento aqui o meu left do pipe para 100 pixels, por exemplo, perceba que ele já está aqui. Se eu coloco um 120, ele encostou aqui no Mario, então vai ser exatamente isso que a gente vai usar. Eu quero que quando o deslocamento esquerdo aqui do pipe for de 120 pixels, essa distância aqui for 120 pixels, eu quero que o jogo acabe se o Mario não tiver pulado. Beleza? Então o que é que está acontecendo aqui? À medida que o deslocamento da direita aumenta, o da esquerda vai diminuindo, certo? Então eu posso usar o tamanho do deslocamento da esquerda aqui para fazer uma verificação para ver se o tubo já chegou nesse ponto aqui, que a gente viu que é 120 pixels. E agora a gente vai implementar essa lógica, beleza? Primeiro de tudo, a gente precisa ter um loop rodando aqui, que vai ser o loop do nosso jogo, que vai estar a todo momento verificando se a gente perdeu ou se ainda não perdeu. Beleza? Então a gente vai criar um loop, eu vou salvar esse loop, uma referência desse loop dentro de uma constante, e ele vai ser um intervalo, então set interval. Da mesma forma do set timeout, a gente passa aqui uma função, fazer alguma coisa, e um tempo, que vai ser o intervalo de tempo que essa função vai ficar sendo executada. Eu vou passar aqui 10 milissegundos, beleza? Vamos lá passar uma função, posso passar também uma função anônima aqui, direto, e a gente vai fazer essa verificação. Se o deslocamento aqui esquerdo, né, deslocamento esquerdo do tubo for menor ou igual a 120, quer dizer que o tubo já chegou aqui, então a gente perde. Primeiramente é isso, depois a gente vai implementar mais ainda essa lógica. Primeiro a gente precisa pegar esse valor aqui da esquerda. Como é que a gente pode fazer? Eu vou criar uma const chamada pipe position, que vai ser a posição aqui do nosso tubo. Mas para a gente acessar essa informação, a gente precisa pegar esse elemento aqui no nosso JavaScript. Da mesma forma que a gente fez com o Mario, a gente pode pegar aqui um const pipe e usar o query selector pipe aqui para pegar a imagem do tubo. Então a gente vai acessar essa imagem aqui. A propriedade que a gente vai acessar é justamente o deslocamento esquerdo, né? Então offset left, beleza? Então o deslocamento esquerdo aqui da nossa imagem pipe. Então eu vou dar um console log aqui para a gente ver o que é que está acontecendo. Vou abrir aqui o meu console e tá lá, ele tá printando 120 várias vezes aqui. Por que 120? Porque a gente definiu aqui como 120. Se eu coloco 150, ele vai ficar printando 150. Então, se eu tiro isso daqui e ativo a animação de novo, salvo, ele vai ficar printando aqui o deslocamento esquerdo. Então, quando o tubo tá bem aqui, o deslocamento da esquerda é maior. Então, ele vai diminuindo esse tamanho do deslocamento da esquerda, né? Então, quando chegar aqui no 120, como a gente já havia visto, a gente para o jogo, beleza? E agora a gente vai fazer essa verificação aí. Então, o que a gente pode fazer? Colocar aqui um if, se o pipe position, que é nosso deslocamento da esquerda, for menor ou igual a 120, quer dizer que ele já chegou aqui. Então a gente para o jogo. Como que a gente pode fazer isso? Primeiro a gente para a animação do tubo. Então a gente já tem aqui o tubo, então a gente pega aqui e style, acessa a propriedade de style lá, e a animação, animation, a gente disse que não vai ter mais nenhuma animação, então animation não. Vamos ver o que é que vai acontecer. Ó, quando ele encostou aqui no Mario, acabou a animação. E ele voltou para a propriedade lá, ele voltou lá para a posição original dele, que é aqui no cantinho. Beleza, mas quando ele bater aqui, eu não quero que ele volte para cá. Eu quero que ele fique aonde ele bateu, né? Então o que a gente pode fazer? A gente pode acessar aqui o pipe, style e definir que o left dele, né? Lembra que a gente definiu aqui como 120? Né? O left 120. A gente pode colocar aqui dinamicamente. Então eu quero que a propriedade left do tubo seja exatamente o valor de quando ele encostou aqui no Mario. Então a gente pode passar aqui, templates literals, a gente pode passar aqui a própria posição do deslocamento esquerdo e passa em pixels. Então o que é que vai acontecer agora? Quando ele bater, ele vai parar exatamente aqui nessa posição, né? Beleza, então vamos ver como isso aqui está acontecendo no jogo. Vou recarregar aqui a página e quando eu pulo, ele para, né? Porque a única condição que a gente deu para ele acabar o jogo foi quando o pipe chegasse nesse ponto aqui. Então é isso que está acontecendo, independente do Mario ter pulado ou não, quando o tubo chega aqui nessa posição, o jogo acaba, né?
mas a gente precisa acabar o jogo só se o Mario não tiver pulado, né? Se a altura do Mario aqui, do pulo do Mario, for menor do que o tubo, né? Então quer dizer que ele bateu. Da mesma forma que a gente usou o deslocamento aqui da esquerda do tubo para verificar a posição dele, a gente pode utilizar a propriedade bottom da imagem do Mario aqui para verificar se ele, a altura que ele está, né? A altura do pulo naquele momento. Então o que a gente pode fazer? Aqui no Mario, se a gente aumenta, por exemplo, para 120, ele sobe aqui, né? É justamente isso que a gente fez na animação, né? A gente mexeu na propriedade bottom. Então a gente vai verificar se quando o pipe chegou aqui, o Mario pulou. Se ele pulou, então o pipe vai continuar e o jogo não vai acabar. Beleza? Então vamos fazer isso lá no nosso JavaScript. Vamos deixar aqui bottom 0 mesmo. Primeiro a gente precisa pegar a propriedade bottom do Mario. Porém, a gente vai ter que pegar de uma maneira um pouco diferente. Porque, por exemplo, se eu pegar aqui Mario Position, vai ser igual ao Mario. Se a gente fizer exatamente como a gente fez aqui, né? Offset bottom e der um console log do Mario Position, tá vendo? Deu undefined. A gente não tem essa propriedade offset bottom. A gente vai ter que conseguir o valor dessa propriedade de outra forma. Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode acessar o window, get computed style, que vai ser, a gente vai pegar o estilo que foi computado aqui na imagem do Mario. Então a gente acessa aqui o método get computed style e passa aqui o elemento que a gente quer pegar. Então no caso é a imagem do Mario. E agora sim a gente consegue pegar qualquer propriedade CSS que esteja aplicada aqui no Mario. Por exemplo, a propriedade bottom, que é o que a gente quer. Então se eu salvo aqui e dou um console log, perceba que ele está printando para mim 0 pixels, porque o Mario está aqui embaixo. Mas quando eu aperto a tecla para pular, ele traz para mim aqui todo esse intervalo de pulo. Então vai aumentando de acordo com o pulo, chega aos 180 pixels, que é o máximo do pulo do Mario, e ele vai descendo. Beleza? Então a gente já consegue pegar aqui a altura do pulo do Mario. Mas detalhe, perceba que ele está retornando aqui para a gente uma string, né? Mas para a gente fazer algum cálculo, é interessante que a gente tenha apenas o número e não a string com pixels também. Essa linha de código está retornando o valor, esse valor aqui para a gente, essa string. Então a gente pode usar aqui, concatenar um método replace. A gente vai substituir o trecho aqui da string de pixels para nada, né? Ou seja, a gente vai apagar a palavra px aqui da nossa string. Então se eu salvar, vamos ver o que é que acontece. Tá lá. Agora ele está printando para a gente apenas o valor, né? Mas perceba que ainda é um string, certo? A gente poderia até utilizar um método number aqui, number, para converter uma string em número, mas tem um jeito bem mais interessante de se fazer. Basta a gente colocar um maisinho aqui na frente, né, de uma string que ele converte, ele tenta converter para número, né? Se for uma string de um número, por exemplo, ele converte facilmente. Então se eu salvo aqui, ele vai começar a printar para a gente aqui números. Perceba que até mudou a cor aqui, porque agora a gente realmente tem valores numéricos aqui que a gente pode fazer cálculos, beleza? Então vou fechar aqui o console por enquanto. Agora a gente só precisa descobrir qual a altura mínima que o Mario tem que estar acima do tubo para ele não bater no tubo, né? Então a gente pode vir aqui no nosso estilo e vamos aumentar aqui um pouco o bottom do Mario. Então se eu colocar aqui, por exemplo, 60 pixels, o Mario ainda encosta, né? Ou seja, se o tubo chegou aqui e a altura do Mario esteja em 60, a gente ainda tem que perder, tem que acabar o jogo aqui porque o Mario encostou. 80 já é um bom valor, né? Se o tubo tiver abaixo do Mario, mas o Mario tiver com a altura de 80 pixels, então o tubo consegue passar tranquilamente. Então é isso que a gente vai verificar lá no nosso JavaScript. Vou voltar aqui para 0, a gente volta aqui no nosso script e a gente vai adicionar uma nova condição aqui, que é o quê? O tubo chegou até aqui, mas a gente precisa verificar também se o pulo do Mario é menor do que os 80 pixels, né? Porque se for menor que os 80 pixels que a gente viu lá, o Mario encostou no tubo. Então a gente pode vir aqui e usar Mario Position, for menor que 80, né? Então a gente precisa colocar um E aqui, ou seja, se a posição do pipe já chegou aqui e a altura do Mario é menor que 80, então o Mario bateu no tubo, então acaba o jogo. Vamos salvar isso aqui, vamos ver como que acontece. Funcionou, o tubo passou do Mario agora, né? Então não está mais batendo aqui no 120 e acabou. Quando a gente pula, está funcionando. Mas só que quando o Mario cai, independente de onde ele esteja, o tubo vai parar. Mas isso não é para acontecer, né? O Mario passou do tubo, quando o Mario passou, o tubo tem que continuar. Como é que a gente pode resolver isso?
Se o deslocamento esquerdo aqui do nosso tubo é menor que 0, quer dizer que o tubo já passou do Mario. Então não tem como mais o Mario encostar no tubo depois que o tubo já passou. Então a gente precisa adicionar mais essa condição aqui no nosso if. O que é que vai acontecer? Eu vou colocar mais um e aqui. Então o nosso if vai ficar o seguinte: se a posição do pipe já chegou aqui e o deslocamento, né, a posição do pipe é maior que 0, quer dizer que o tubo ainda está embaixo do Mario. E se o Mario tiver com a altura do pulo do Mario for menor que 80, então acaba o jogo, né? Ou seja, o tubo já chegou aqui e a posição do tubo é maior que 0 ainda, o deslocamento da esquerda é maior que 0, o que significa que o tubo ainda está embaixo do Mario. E o pulo do Mario está menor que 80, então quer dizer que encostou, aí a gente acaba o jogo. Vamos ver o comportamento disso aqui. Então eu vou pular. O Mario caiu em cima do tubo, então está funcionando, né? Caiu em cima do tubo, é para parar mesmo. Beleza? Veja só. Vamos aumentar um pouco a velocidade do tubo para a gente ver o que acontece. Eu, ao invés de 2 segundos aqui, eu vou colocar 1.5 segundos. Tá? O tubo vai ficar um pouco mais rápido. Quando a gente pula, bati aqui. Quando a gente pula, agora sim está funcionando, né? O Mario não encosta no tubo. Então o tubo continua passando certinho. E se eu pular aqui em cima, acabou. Se eu pular aqui e cair em cima, também acaba. Então só não acaba se eu pular certinho. Show demais. Agora, outra coisa que a gente pode fazer para ficar mais legal ainda é parar a posição do Mario aonde ele encostou no tubo. Como assim? Por exemplo, quando eu pulo aqui, eu encostei no tubo em cima, né? Mas o Mario continua caindo e cai aqui. Eu queria que ele ficasse parado aqui em cima, aonde ele encostou. Como que a gente pode fazer isso? Da mesma forma que a gente fez aqui, para o pipe, né? A gente definiu o left. A gente pode fazer a mesma coisa para o Mario. Então, eu vou inclusive copiar essas duas linhas aqui. Eu vou parar a animação do Mario, porque o Mario tem a animação de cair até o bottom 0, né? Então, eu vou parar a animação dele e vou definir aqui que a propriedade bottom do Mario vai ser exatamente a propriedade aqui no momento que ele encostou no tubo. Então, vamos colocar aqui a posição do Mario. Se eu pular agora, ele para exatamente no momento que ele encostou no tubo. Então, se eu pulo aqui, ele para aqui. Se eu pulo aqui, ele encosta aqui. Então, está funcionando, está bem legal. Outra coisa que a gente pode fazer para ficar mais legal ainda é o seguinte: eu tenho uma imagem aqui do Game Over, que é uma imagem do Mario aqui quando perde, né? Então a gente pode substituir essa imagem aqui quando o jogo acaba. E beleza, a gente já tem o if, que é a condição de que o jogo acaba, ou seja, entrou no if é porque o jogo acabou. Então a gente pode vir aqui, pegar o Mario, como o elemento aqui, Mario, dessa constante é uma imagem, a gente tem acesso ao atributo src, que é o link da imagem, né? Que é esse link aqui. Então, eu vou mudar esse link, eu vou mudar esse source aqui, ao invés de ser a imagem do Mario, vai ser a imagem gameover.png. Vamos ver o que vai acontecer agora. Tá lá, quando o Mario perde, mudou aqui a imagem, né? Tá funcionando, só que tem um detalhe, ele tá um pouco grande, né? A gente pode mudar isso aqui mesmo, diretamente. Então, vou pegar a imagem do Mario, que agora é essa daqui. Vou mudar o style dele e vou mudar o width dele. Vai ter agora um width de 75 pixels. Agora sim, já está o tamanho mais coerente. Porém, quando ele encosta aqui, a imagem tem uma margem muito grande aqui, né? Então, a gente pode diminuir essa margem aqui também. Então, mario.style.margin left. A gente vai colocar uma margem de 50 pixels. Ele vai ficar mais próximo agora. Então, agora ficou perfeito, né? A gente pula e perde, ele troca a imagem e fica bem legal. Um detalhe importante é que quando a gente perde, a gente precisa zerar esse loop aqui para não ficar rodando aqui infinitamente. O que acontece? Eu vou colocar aqui um console log loop, por exemplo, para a gente ver aqui. Eu vou abrir o console.
Tá aqui, ele tá printando o loop infinitamente pra gente, né? Mesmo depois de perder aqui, ele continua rodando esse loop, né? Mas não precisa ficar rodando o loop depois que o jogo acaba, né? Então a gente pode vir aqui, ó, entrou no if, acabou o jogo, a gente pode usar um clear interval e passar o nome aqui da constante loop que faz referência a esse loop. Então, se eu salvo isso, tá lá. Quando acaba o jogo, o loop para de rodar, beleza? Com isso a gente já tem o principal, né? Já está funcionando, a gente consegue pular, se a gente não fizer certo a gente perde, mas a gente consegue deixar isso bem mais bonito, né? O que é que a gente pode fazer aqui? Primeiro vamos deixar aqui nosso game board com width de 100%, né? 100% da tela, beleza. Vamos tirar essa borda aqui e colocar uma borda bottom. A gente pode passar aqui uns 15 pixels e passar um verde, né? Aí a gente vai conseguir fazer ali como se tivesse uma grama. A gente pode agora fazer aqui um céu. No nosso game board a gente pode definir aqui um background linear gradiente que vai dessa cor para esta cor. Então vai ficar assim, já vai ficar como se fosse um céu, bem legal. E para ficar mais interessante ainda, a gente consegue adicionar algumas nuvens, né? Eu tenho uma imagem aqui, a gente pode fazer as nuvens passando aqui no céu também, para ficar mais interessante ainda. Então eu vou colocar aqui a imagem, vou pegar aqui as nuvens e vou criar uma class clouds aqui também. Beleza, tá aqui. Aí lá no nosso CSS a gente pode estilizar aqui um pouco, né? Então vou pegar aqui clouds. Elas estão um pouco grandes, então a gente pode diminuir um pouquinho aqui. Width de 550. Beleza, 550 pixels ficou legal. Mas olha o que aconteceu. A imagem aqui das nuvens mudou aqui a posição do Mario, então a gente precisa lembrar de colocar ela também como position absolute aqui. Beleza, agora sim está funcionando. Agora a gente pode criar uma animaçãozinha para as nuvens também, então vamos lá, vamos criar aqui um keyframes, vou chamar aqui de clouds animation e vai ser parecido com a animação que a gente fez aqui no tubo, né? Então a gente vai colocar from de right, vamos colocar 0 aqui por enquanto, e to right de 100%. Né? Ele vai começar daqui e vai vir para cá. Vamos ver o que vai acontecer se eu colocar aqui animation clouds animation. Vamos colocar aqui um tempo maior porque as nuvens se mexem um pouco mais lento. Então 10 segundos, infinito e o tempo linear também. Vamos ver o que vai acontecer. Tá lá, estão passando aqui, mas quando elas saem da tela elas aparecem aqui, né? Do mesmo jeito que a gente tinha um problema aqui com o pipe. Então a gente pode definir a animação como sendo começando de menos o tamanho delas aqui, né? Da largura, né? Então a gente pode colocar menos 550 pixels, que elas vão passar a vir aqui, entrando na tela e saindo da tela. E vão ficar assim para sempre. Mas elas ainda estão meio rápidas, né? Então vamos colocar aqui 20 segundos para ficar um pouco mais lento. Então a gente vai passando aqui. Tá lá as nuvens bem legais. Beleza, pessoal? Eu vou parar esse vídeo por aqui, mas tem várias coisas que a gente poderia implementar aqui ainda, né? Colocar um score, parar a animação aqui das nuvens, colocar uma telinha aqui de game over e um botão de reiniciar, mas aí fica como desafio aí para vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa deixa aí nos comentários, qualquer feedback, qualquer sugestão que vocês tiverem, e eu espero vocês nas próximas, beleza? Valeu!